caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou quem? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Não é isso? Naquela segurança de voo realmente comprometida com a redução dos acidentes aeronáuticos no Brasil. Né? Então, no desenvolvimento de nossa série Aeródromos, hoje nós iremos falar do processamento de passageiros, bagagens, mala postal e carga aérea, tá certo? Então, antes de falar desses processamentos todos, eu preciso convidar você a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, caso você ainda não conheça, Caso você conheça e ainda não tenha feito sua inscrição, eu pergunto, por que você não fez sua inscrição ainda? Faça a sua inscrição, não é isso? Curta, comente, compartilhe. Quando você curte, você nos ajuda lá na plataforma do YouTube. Quando você comenta, você diz para mim o que você está achando do nosso trabalho. Eu uso isso como um feedback para poder aprimorar sempre em função de uma demanda ou outra que você aí do outro lado da tela tenha o quê? Tenha identificado. E quando você compartilha? Ora, quando você compartilha, você aumenta a nossa família de pessoas que estão focadas com a prevenção de acidentes aeronáuticos. Eu sempre tenho a ajuda de vocês, eu só tenho a ajuda de vocês, de mais ninguém, eu não faço parte de nenhuma autarquia que trabalha com isso, Então, a gente tem que ter o quê? O compromisso individual. Muitas pessoas com compromisso individual é um conjunto coletivo de pessoas que têm um compromisso com a preservação de vidas humanas e bens materiais. A gente pode fazer um papel importante para que o próximo acidente que está para acontecer não venha a se concretizar. Não é isso? Então, vamos continuar aí com nossa série Aeródromos, falando hoje do processamento de passageiros, bagagens, mala postal e carga aérea. Tá certo? Você sabe que, a princípio, passageiro deve sair da área de embarque e entrar direto na aeronave. E vice-versa. Poxa, entretanto, isso só é possível em grandes aeroportos, onde há uma estrutura para isso, onde há principalmente o quê? As pontes de embarque e desembarque, onde o passageiro não precise passar pelo pátio, nem pise lá na área operacional, Mas isso não é verdade na maior parte dos aeroportos, não é isso aí? Então, como lidar com a necessidade do passageiro transitar na área operacional? Como atuar para que cargas e bagagens não acarretem em condições inseguras? Iremos abordar esse tipo de questão em nosso encontro de hoje, tá certo? Então, acompanha o professor Nilson Luiz nessa jornada de prevenção de acidentes, tá certo? Primeiro, tenho que dizer para você que o deslocamento de passageiros pelo pátio de aeronaves deve ser feito com acompanhamento do operador aéreo. Em poucos vídeos até agora, eu citei o operador aéreo. Eu sempre cito o operador de aeródromo, Quem é operador aéreo? Ora, é a empresa aérea que o camarada está contratando para fazer aquele trabalho, Ou ele comprou uma passagem numa empresa 121, ou ele contratou, um táxi aéreo, não é isso? Ou se ele é um operador particular, ele também vai precisar se deslocar no pátio até chegar ao avião. Para isso, você tem que ter o quê? Um acompanhamento da infraestrutura aeroportuária. O operador aéreo ele tem responsabilidade solidária no que tange a esse procedimento. O que é responsabilidade solidária? É aquela responsabilidade que não é só dele, Mas se o operador aéreo não tem uma responsabilidade sozinho, quem é o outro que se solidariza com ele nessa responsabilidade? O operador de aeródromo. Por quê? Por menor que seja o aeroporto, tem lá o operador de aeródromo, tem um CNPJ, tem uma empresa que opera aquele aeroporto. Na pior das hipóteses, não tem empresa, é a própria prefeitura do município que executa a administração aeroportuária, não é isso? A maior parte dos aeroportos pequenos do interior do Brasil, o que você tem? Você tem uma administração compartilhada, onde a parte patrimonial fica com a prefeitura daquele município e a parte operacional fica com, provavelmente tem
uma escola de aviação, um aeroclube nesse aeroporto, né? Localizado nesse aeroporto. Então, a parte operacional fica com o SIAC e a parte, né, administrativa fica com a prefeitura. Mas nem sempre você tem uma escola de aviação, né? Então, você vai precisar ter um operador de aeródromo, né? Alguém que tenha a outorga, né, lá do Ministério do Transporte para o quê? Operar, né, para poder explorar aquele sítio aeroportuário. Então, o deslocamento de passageiros pelo pátio de aeronaves, ele deve ser feito com o acompanhamento do operador aéreo, o qual é responsável solidário no que tange a esse procedimento. Ele é responsável solidário com quem? Com o operador de aeródromo. Já o operador de aeródromo deve atender aos seguintes requisitos quanto ao deslocamento de passageiros pela área de movimento, né? Então, vamos citar aqui alguns requisitos. Lembrando, o que é área de movimento, pessoal? Né? Você tem pátio, área de manobra e área de movimento. O que é área de movimento? Você precisa voltar lá no vídeo. Aeródromos, geometria do aeroporto, que está disponível para você no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Eu vou lembrar rapidamente que área de movimento eu sempre chamo de tudão. Tudão por quê? Porque a área de movimento é a área de manobras mais pátio. Então, área de manobras mais pátio é igual à área de movimento, que eu chamo de tudão. Beleza? Então, área de movimento, tudão. Tudão é composto por quê? Pátio mais área de manobras. Beleza? Então, voltando, o operador aeródromo deve atender aos seguintes requisitos quanto ao deslocamento de passageiros pela área de movimento. Vamos lá, vamos começar a enumerar aqui os requisitos. Passageiros somente devem atravessar pistas de táxi e vias de serviço quando não houver outro modo de realizar o deslocamento. Meus amigos, né, eu tenho aí já algumas décadas atuando na aviação, atuando como operador, como infraestrutura aeroportuária, como investigador de acidentes aeronáuticos, que é a parte que eu fiquei mais tempo, né? Eu continuo atuando nisso aí, né? Então, eu, particularmente, nunca vi, mesmo que acompanhado, que um passageiro atravesse uma pista de táxi. No meu ponto de vista individual, isso é inaceitável, mesmo acompanhado, tá? Assim como via de serviço. O passageiro tem que andar o mínimo possível na área operacional. Mas eu estou aqui tratando com você o que está previsto lá no RBAC 153, não é isso? Lá diz que os passageiros somente devem atravessar pista de táxi e via de serviço quando não houver outro método de realizar o deslocamento. O trajeto utilizado para o movimento em solo de passageiros deve estar claramente estabelecido, visível, sinalizado e com superfície livre de qualquer obstáculo. Ora, isso não serve só para o passageiro, né? Todo o trâmite que na área operacional deve estar livre. Você tem um caminhão de comissaria. Ele chega próximo da aeronave, ele faz contato com o pessoal de solo, ele eleva a superfície dele, ele faz o trabalho dele, passando lá o material de comissaria para os comissários, ele abaixa a superfície dele e sai. Não existe nada que fique parado ali de graça, assim como o camarada lá do combustível, assim como o pessoal que carrega as malas, e assim por diante. Então, nesse meio tempo todo, né, o trajeto para o passageiro andar no pátio, caso ele necessite, né, deve estar claramente estabelecido, visível, sinalizado e com superfície livre de qualquer obstáculo. Normalmente, quando os aeroportos precisam que o passageiro ande pela área operacional, né, você tem lá uma marcação no chão. É normal que você tenha uma passarela no final do pátio, né, junto com a grama ali no final do pátio. Mas isso aí é para pessoas que trabalham no pátio, que trabalham ali, né? Até quem trabalha no pátio não tem que ficar andando livremente. Tem uma região certa para andar. Agora, quem é passageiro, você deve ter pego um voo 121, né? Que chegou em algum aeroporto grande, porém você parou na remota. Como é que funciona, né? O ônibus te busca lá no avião. Você desce da escada e o ônibus está mais próximo possível da escada. E, normalmente, entre a escada e o ônibus, você tem um cercamento feito com cones, ou uma fita, ou uma faixa, o que quer que seja. Para limitar o passageiro, não deixar o passageiro solto. O passageiro tem que descer e ir direto para o ônibus. Tá claro?
Medidas para proteger os passageiros da sucção e exaustão de motores devem ser estabelecidas, inclusive tratando-se de APU, beleza? O operador de aeródromo deve garantir que as cargas aéreas, malas postais ou bagagens transportadas sejam condicionadas de maneira segura para evitar que objetos caiam na área de movimento. Ora, se você tem lá uma carretinha que carrega as malas do avião lá para o terminal, uma mala cair, você já tem um objeto estranho no pátio, não é isso? Esse objeto estranho pode ser alguma coisa pequena, pode ser sugado por um motor que está passando ali, pode ser empurrado por um sopro de hélice, enfim. Né? Então, o transporte das malas e cargas deve ser feito de maneira responsável, de forma que esses volumes não caiam e fiquem gerando objetos estranhos na área de movimento. Tá claro, meus amigos? Então, hoje, nós falamos de quê? Nós falamos do processamento de passageiros, bagagens, mala postal e carga aérea, não é isso? Né? Nós falamos que, a princípio, o passageiro deve sair direto do salão de embarque para o avião e vice-versa. Mas, na maior parte das vezes, o que acontece? Né? No grande número de aeroportos, você não tem a ponte de embarque. Então, o passageiro tem que andar. Por exemplo, Uberlândia, já embarquei muito em Uberlândia, né? Não tem como, né? É tudo no mesmo nível ali. Então, você tem que sair já em direção ao avião, tem que estar tudo limitado, cone, orientado e sem o quê? Sem nenhum obstáculo. Tá claro? Esse traslado do passageiro da sala de embarque até o avião, ele deve ser feito com acompanhamento do operador aéreo, que é responsável o quê? Solidário com o operador de aeródromo na segurança nesse traslado do passageiro, transporte de bagagens, malas ou cargas. Tá claro? O que você está achando aí da nossa série Aeródromos? Eu preciso saber. Escreve para mim nos comentários, deixa lá sua crítica, sua sugestão. Eu estou aguardando aqui, porque sempre em função dos seus apontamentos que eu busco aqui aprimorar o nosso trabalho para vocês. Tá certo? Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo sempre, né? Bons estudos, fique com Deus. Não esquece o like nesse vídeo, não esquece o like nesse vídeo e nos outros vídeos que você assiste no canal. Estou aqui aguardando o seu comentário, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Até logo!